Porque o mesmo Espírito que estava lá em Paulo, quando ele escreveu, está em você hoje, né? Está em nós hoje, é o mesmo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito nos fará lembrar de todas as coisas. Então, Jesus também se tornou o Espírito que dá vida. O que Jesus falou, o que o apóstolo Paulo escreveu, o que o apóstolo Pedro escreveu, né? E a Bíblia diz que foram homens movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Nós, estando no Espírito, nós vamos estar recebendo essa revelação. Não existe essa questão de tempo, né, para o Espírito, né? É tanto que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de todos esses fatos. Vamos ver 1 Coríntios 1,18. Senhor Jesus, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém. Senhor Jesus, é o poder de Deus. Essa palavra de Cristo, né, da cidade de Cristo sendo crucificado, para muitos isso é uma loucura, né? Esses crentes aí, diz que Jesus veio, morreu, foi crucificado e agora morreu há 2000 anos e esse sangue até hoje tem poder, né? Para eles isso é uma loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder porque pode nos salvar, né? Me resultou ontem, vários irmãos, que Romanos 1 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. E aqui diz, essa mensagem, essa palavra da cruz, é o poder de Deus. Então, glória a Deus por isso. Se uma pessoa não crê, a palavra não vai operar nela, porque ela não está crendo. E Deus, ele não trabalha com incredulidade, né? Quantas vezes nós deixamos de receber as bênçãos de Deus porque nós somos incrédulos, né? Não acreditamos, não temos confiança, e aí Deus não dispensa a sua bênção. Mas quando nós damos um passo de fé, né, nós cremos, nós podemos realmente ser salvos. Então, essa palavra, ela está operando em nós. Se ela é o poder de Deus, poder não é para ficar parado, né? Poder é para ser usado. Ele tem um potencial em si capaz de transformar aquilo em que ele está inserido. Se a palavra está em nós, está habitando em nós, é uma palavra viva. Não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Né? E essa palavra é poder de Deus para nós. Senhor Jesus. Por isso não devemos nos envergonhar do Evangelho. Né? Ó Senhor Jesus. Para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Alguém pode ler o 19? Pois está escrito, aleluia. Sim. Pois está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Amém. 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Sim, onde Está o sim. inquiridor deste século? Onde está? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Ó Senhor Jesus. Amém. Isso aqui, irmãos, é só para mostrar que a sabedoria humana, diante da sabedoria de Deus, é nada, né? Se reduz a nada. O homem, ele pode chegar no topo do conhecimento, mas ainda ele estará minúsculo diante da tamanha sabedoria de Deus, porque Deus foi quem criou todas as coisas. Ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, ele é, né? Deus realmente, como Cristo é tudo em todos. Então, o homem pode chegar ao ápice da sabedoria, do conhecimento, mas para Deus não é nada, né? Deus realmente sabe de todas as coisas, é um Deus poderoso e pode também mostrar que o homem não é nada. Por exemplo, né? Vai chegar um momento que os homens podem achar que pode resistir à sabedoria de Deus, né? Como por exemplo na Torre de Babel. Eles ali, nós não podemos mentir e dizer que eles não foram sábios. Foi praticamente ali uma primeira construção daquele tipo. E nós sabemos que para fazer um prédio tem que ter muita sabedoria, né? Aquelas alicerce embaixo, né? A base, o alicerce com as vigas, o concreto, tudo aquilo ali tem um peso, vai medir certinho. Então tem que ter muita sabedoria. E eles fizeram uma torre que já estava chegando ao topo dos céus. Então, se fazer uma coisa sem base, chegaria um momento que aquilo ali iria cair. Então eles tinham muita sabedoria, né? Então tinha que ter uma base muito ampla, né, para chegar lá. Mas aquela sabedoria para Deus não era nada. Deus simplesmente, peraí, vou confundir a linguagem. E ali agora todo mundo ficou igual barata tonta, né? Sem saber como dar prosseguimento, porque ninguém falava a mesma língua, não tinha como entender, né? Se ninguém fala a mesma língua, não tem união, não tendo união, não tem como as coisas avançarem. Pode chegar um tempo na época da grande tribulação, como acho que tem um salmo, uma passagem, vem um monte nos esconder, né? Fazendo referência de que pessoas podem até se esconder dentro de cavernas, mas os poderes do céu serão abalados e meteoros vão cair, e essas cavernas podem não ser nada, né? Diante desses poderes dos céus. Então, um homem pode inventar o que for. Se Deus quiser intervir, não tem nada que impeça a intervenção de Deus, né? Pode planejar viagem para Marte, como os filmes de ficção já têm demonstrado isso, né? Como quem o homem tem uma intenção de
refúgio, né? Durante a terra vai se tornar inabitável. Mas quem manda é Deus, irmãos. Quem manda é Deus. E a sabedoria do homem, por mais avançada que esteja, Deus pode reduzi-la a nada. Por isso, pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Eles realmente só podem ir até onde Deus permitir. 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Deus está sempre além, né? Senhor Jesus, glória a Deus por essa sabedoria. E é a ela que nós devemos nos apegar, é a mensagem da cruz. Nós vemos aqui que 22, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus, os conterrâneos do Senhor Jesus, né, que criam no Pentateuco, eles pediam sinais, pediam milagres, né? E eles, na presença de Jesus, testemunharam muitos milagres, muitas maravilhas, mas mesmo assim estavam ainda cegos, né? Por exemplo, Jesus curou um cego no dia de sábado. Eles ficaram maravilhados porque curou um cego. Um cego tantos anos foi curado, está vendo? Não. Eles ficaram, mas foi no dia de sábado. Aí começaram a perturbar, né, acusar. Não viram milagre, né? Estavam presos à religião, à doutrina, né? E aí a religião cega o homem, né? Porque eles não testemunharam, não se maravilharam com o milagre, mas se prenderam ali realmente à religião deles. Então os judeus estavam buscando sinais, né? Eles buscavam sinais para alimentar a fé dele. E isso realmente às vezes acontece conosco, né? Nós somos também às vezes muito carentes. Senhor, um sinal para que a fé seja aumentada, né? Tem um escrito do irmão Atmanini, no livro Homem Espiritual, que ele mostra que às vezes pode chegar um período na vida de um cristão que Deus permite que nenhum sinal seja dado a ele, para que justamente nesse tempo de escuridão, entre aspas, ele aprenda a desenvolver essa fé e essa confiança em Deus. É um período que Deus permite que você viva essa provação, né? Para que você realmente testemunhe e tenha essa confiança em Deus. Amém. Senhor Jesus, Amém. porque ele mostra nesse livro que quando nós estamos sempre pedindo sinal para estar alimentando, é como se nós ainda fôssemos débeis na fé, inexperientes, né? E quando a pessoa tem plena confiança, ela já estaria no estágio assim mais experimentado diante de Deus, por já estar vivendo algumas experiências, né? Senhor Jesus, Amém. Os judeus eles pediam sinais, os gregos buscavam, né, sabedoria. Deus, ele não olha a aparência, né? A própria Bíblia, quando Davi foi escolhido, tem esse versículo, né? Quando Samuel foi lá procurar o rei, Samuel olhou logo para os irmãos de Davi, altos, fortes, né? Troncados, disse, esse aqui tem porte de rei. Essa era a visão exterior, né? Mas Deus escolheu Davi, franzino, provavelmente mais magrinho, né? Mais novo. Mas Davi, ali quando ele estava apacentando as ovelhas, provavelmente, né, certamente ele tinha muita comunhão com Deus, né? O Deus de Israel. Muitos salmos ali talvez tenham sido escritos ao apacentar ovelhas. Muitas orações foram dirigidas a Deus. E são essas pessoas que Deus conta, né? Uma pessoa com o coração contrito, temente a Deus, que não se apoia na sua própria força, nem na sua própria sabedoria. E é isso que Paulo está mostrando. Irmãos, considerem a vocação de vocês. 26. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É isso que Deus faz, irmãos. E essa era a nossa situação. Quem éramos nós, né? Quem éramos nós, né? Claro, Deus escolhe a todos, né? Aqueles que recebem o chamado do Senhor, seja rico, seja pobre, tenha uma condição elevada ou não, mas nós percebemos que em grande maioria, né, Deus busca, né, e Deus chama aqueles capacitados para capacitados, né? E aqueles que já têm uma elevada posição, ele precisa também se humilhar diante do Senhor, porque em Jesus, né, em Cristo, todos nós somos realmente, estamos em um mesmo estado, né? Senhor Jesus, que é o estado de irmãos. Então,
Deus tirou cada um de nós da nossa situação e nos colocou em um reino de luz, em um reino de amor. Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui. Cada um aqui tem uma história, né? Cada um aqui tem uma história. E na igreja, no âmbito assim universal, cada pessoa que veio para o Senhor também tem uma história. Alguns têm uma história e tanto, né? Um testemunho e tanto. Pessoas que no passado faziam coisas erradas, faziam coisas que infringiam a lei humana e também a lei de Deus, né? A palavra de Deus. E hoje elas estão servindo ao Senhor. Pessoas que estavam também de um viver lá, de depressão, viver bastante desvalorizada, né? E Deus pode erguer essa pessoa e colocar na igreja. E essa pessoa pode agora testemunhar o Senhor, né? Essa pessoa pode louvar o Senhor, pode pregar a palavra, pode realmente participar dos serviços agradáveis a Deus. E isso é maravilhoso, né? Deus nos escolheu e nos colocou em uma posição maravilhosa. E é uma posição no corpo de Cristo. Então hoje nós recebemos as bênçãos do Espírito, né? Como o Miguel explicou ontem. Recebemos o Espírito e com esse Espírito vem essas bênçãos de Deus, a vida de ressurreição. Essa vida que te deixa forte e pode te suprir, né? Claro que nós precisamos buscar, né? Nós temos a riqueza dentro de nós e precisamos fazer com que essa riqueza flua. Senhor Jesus. Então por que tudo isso, irmãos? Para que ninguém se glorie na presença de Deus, né? Dizer, quem era eu, né? Como tem o irmão Lázaro, né? Que já partiu para a glória. Quem era eu, né? Então hoje nós somos realmente pessoas abençoadas, né? Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é abençoado. Senhor Jesus. Você é abençoado. Ó Senhor Jesus, recebemos a bênção do Espírito prometido. Amém, amém. A senhora é abençoada. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Está vendo? Ele não se preocupou, vou falar bonito aqui agora para convencer, porque lá o pessoal, muita filosofia, né? Vou aprender aqui uma... Não, o apóstolo Paulo não se preocupou com isso. Porque se uma pessoa for convencida pela linguagem persuasiva, né? Ela foi convencida e não convertida. Quem trabalha é o Espírito Santo. Você pode falar uma linguagem muito eloquente e tal, mas aquilo ali pode ter convencido momentaneamente nos ouvintes, mas não houve uma transformação. Mais tarde aquela pessoa esquece. E outra pessoa pode falar simples, com pureza, com simplicidade, mas se for do Espírito Santo, vai causar um arrependimento nos ouvintes, vai causar uma transformação. Porque não é a linguagem persuasiva aqui, a ostentação de linguagem, é o Espírito Santo, irmãos, os dois. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E nós precisamos ter essa sabedoria e através dela também sermos capacitados a receber a revelação, né? Esses dois precisam estar juntos. Então tem a sabedoria de Deus, mas como nós vamos receber essa revelação, essa sabedoria? É por meio da nossa mente humana, do nosso intelecto somente? Ao 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o tema aqui da mensagem, a revelação vem também pelo Espírito, irmãos. Na nossa mente, na nossa carne, às vezes nós não recebemos nada, né? Quem tem talvez uma capacidade intelectual pode entender a letra, mas para receber a revelação é pelo Espírito. Então não podemos depender de nós mesmos, né? Precisamos orar, precisamos gastar tempo orando, lendo a palavra do Senhor, para que nós possamos receber essa revelação e essa sabedoria de Deus, um espírito de discernimento na palavra. Então o Espírito Santo é quem pode revelar, porque esse Espírito Santo, ele sonda, né, todas as profundezas de Deus. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Amém. Então você tem dentro de você, né, o Espírito Santo que pode sondar as profundezas de Deus. Você pode ter um conhecimento avançado de Deus, mas para isso precisamos ter intimidade, né? Gastar horas, né? Muito tempo em oração, em jejum, se entregando ao Senhor para que sejamos amigos íntimos do Senhor, né? Amar a vontade de Deus e assim Ele nos dá a conhecer. Como diz, né, em João, aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos, eu me manifestarei a Ele. Você precisa amar muito ao Senhor, guardar a palavra dele, Ele vai se manifestar a você. Se manifestar como? Por meio do Espírito.
o Espírito que está dentro de você faz um contato direto com Deus. Quando você ora, você precisa orar no Espírito e em Espírito, né? Vem a hora e já chegou entre os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Se eu simplesmente orar com a minha mente, sem estar posto no Espírito, eu vou falar palavras que eu decorei, que eu aprendi. E inicialmente na oração pode até acontecer assim, mas vai chegar um momento que você precisa entrar no Espírito. E você ali orando em Espírito, né? Você vai esquecer de tudo. Você vai estar simplesmente na presença de Deus. Você não vai ver o tempo passar, porque você agora está em uma esfera. Você está em uma esfera espiritual, celestial, né? E aí agora realmente você pode receber o conforto de Deus, aquela paz que ultrapassa todo o entendimento. Senhor Jesus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então quem pode conhecer as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Então, para conhecer as coisas de Deus, precisa ter o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus está dentro de nós. Desse modo nós podemos conhecê-los, né? Vamos finalizar aqui o 13, né? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, tem coisas espirituais, manifestações do Espírito, né? O mover do Espírito, às vezes, vai causar loucura para algumas pessoas, escândalo, né? Poxa, porque está gritando, porque está tão alegre, né? E se isso for do Espírito realmente, né? Para as pessoas que não estão no Espírito, para as pessoas que estão sempre na sua mente de julgar, de criticar as pessoas, ela vai ver ali e vai criticar e vai julgar, né? Claro, existem muitos movimentos que é simplesmente empolgação da alma, emoção, e não é nada do Espírito. Os espíritos malignos até se aproveitam para enganar muitas pessoas, muito povo de Deus. Mas aquilo que é genuinamente do Espírito Santo, né, que está transbordando e você não consegue se conter, isso pode soar como loucura para aqueles que não estão no mesmo Espírito. E essa semana no alimento diário nós deciframos isso, né? Quando Elias disse, botou lá no altar, né, para a oferta para ser queimada, e você sabe que algo com água é mais difícil, né? Tocar fogo com água é mais difícil, mas ele mandou para jogar água em cima, água e mais água. E olha que estava em um período sem chuva, o pessoal desperdiçando água, né? Ele mandou jogar água e mais água. E fez prova realmente, e ali o fogo desceu quando ele pediu. Então poderia soar como loucura, né? Poxa, como é que estamos querendo fogo, você vai jogar água? Mas quando é o mover direcionado pelo Espírito Santo, algumas coisas podem soar como loucura, como escândalo. Mas se é do Espírito Santo, deixe agir, porque no final vai dar certo, o resultado vai dar certo, né? Amém. Por isso precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Os homens desse mundo não entendem muitas coisas de crente, né? Mas se é do Espírito Santo, deixa o rio fluir, amém? Amém? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Uma pessoa madura espiritualmente, ele vai entender todas as coisas, ele vai discernir todas as coisas, né? E se ela viver a todo tempo no Espírito, pensamento no Espírito, ela não vai dar motivo de realmente ser julgado, né? Porque uma pessoa 100% do Espírito, ela vai se tornar irrepreensível, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quanto mais do Espírito, nós vamos ter, né, a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Assim como Cristo pensa, nós estaremos pensando, seremos um com Ele, né? Só no Espírito nós somos um com o Senhor, né? Senhor Jesus, quem se une ao Senhor é o Espírito com Ele. Jesus é o Senhor.